Om Sadashiva Samarambam Shankaracharya Madhyamam Asmadacharya Paryantam Vande Guru Paramparam Ishvaro Guratmeti Murtibeda Vibhagne Vyomavda Vyapadahaya Dakshinamurtaye Namaha Sarva Vedanta Siddhanta Gocharam Tamagocharam Govindam Paramanandam Satguru Pranatosh Maha. Om Shanti Shanti Shanti. Boa noite, bem-vindos a mais um encontro de Vedanta, nessa linhagem que segue a exposição conforme as bases colocadas por Adi Shankara, passando ao longo dos séculos, Vidyaranya, finalmente século XX, Swami Dayananda, Swami Chimayananda e outros, e agora, mais recentemente, a gente teve contato mais próximo com essa Sampradaya através de James Swartz, seus discípulos, e dentre eles o nosso professor muito estimado, Arlindo Nagar. Bem, o que a gente vai apresentar aqui? A gente vai apresentar um livro de um grande expoente aqui dessa linhagem, chamado Swami Paramarthananda, lá de Chennai. Paramarthananda, ele fez um livro que fala sucintamente de como é que o Vedanta toca nos assuntos e como ele organiza. É claro que, para a gente saber realmente por que ele encadeou isso, a gente vai entrar no livro, propriamente dito. Mas, ao ver esse índice, eu li esse livro todo, etc., seguindo os conselhos do Fábio, que disse que a gente tem que, pelo menos, passar o olho no que a gente vai falar. E uma coisa que me chamou a atenção nesse livro é a visão sistêmica que ele tem e por que ela se organiza dessa forma. Então, o que acontece? Quando eu olhei esse índice, eu vi, antes de ler o livro, que é uma coisa que a gente está perdendo um pouco o hábito, de pegar um livro e dar uma olhada no índice. Me veio uma ideia de começar pelo índice mesmo. Vocês estão com esse livro aí ao alcance? Seja na tela, seja em forma de papel? Então, vamos lá, Eu vou passar rápido pelo índice, só para a gente conseguir entender como é que esses tópicos eles vão sendo encadeados e por quê. Então, é uma passagem relativamente rápida. Se alguém tiver alguma dúvida realmente pertinente, a gente pode se deter nela. Mas, se realmente for uma dúvida que exige profundidade, aí eu peço para o ouvinte aguardar um pouco até o livro chegar naquele ponto. Bom, vamos lá. Vedanta, a visão do todo, índice. Primeiro ele começa aqui com a busca humana. Tá? Aí a gente passa rápido e vê as escrituras. A sociedade, os estágios da vida. Aí ele começa a entrar nas ferramentas, nos recursos. Karma Yoga, Upasana Yoga e Jnana Yoga. Só para adiantar, Karma Yoga, Upasana Yoga e Jnana Yoga é o cerne da prática. Para quem está querendo se aprofundar nas escrituras, que, em última instância, acabam chegando ao alvo, que é o Jnana Yoga. É no Jnana Yoga, através do entendimento realmente de você como Jiva, do universo como Jagata, etc., é que você vai ver que as suas concepções duais elas não se sustentam. Tá? Depois disso, ele vai entrar em Bhakti, ele vai explicar que realmente não dá para remover a devoção de um caminho desse, ao contrário de algumas orientações que começaram a aparecer no final do século retrasado ou no começo do século passado, onde se separava essa parte devocional, o que perante a tradição não faz nenhum sentido. Finalmente, as qualificações para a libertação, o que simplesmente quer dizer se você está disponível
no seu íntimo para ouvir isso, ou se você precisa ir lapidando isso. A gente depois vai ver que essas qualificações não funcionam como se fosse um degrau, sabe? O indivíduo ele entra nesse caminho e aonde vai faltando alguma dessas qualificações, elas vão sendo trabalhadas à medida que o ensino progride. Então, muito embora ele seja sistêmico, muitas vezes o percurso de um ensino desse não é degrau a degrau, né, onde você termina uma etapa e começa outra. Não é bem assim. Né? O Vedanta, na verdade, ele está voltado para o Jiva, e ele está voltado para as inúmeras configurações que os jivas possuem. Então, muitas vezes, uma pessoa simplesmente vai ler alguma coisa, vai ver aqui, mas nada vai chamar muita atenção dela, porque já é uma coisa resolvida. Falo isso, por exemplo, para pessoas que conseguiram se consumar como devotos, né? Ou seja, basicamente passam a ver apenas o ser adorado, né? Mas percebem que há uma dualidade. Uma pessoa, nesse caso, né, ela, em geral, a vida dela já foi uma espécie de karma yoga, até pela posição dela, né, de se entregar pela devoção. Né? E, finalmente, ele vai entrando nas coisas que são não eu, anátema. Né? Anátema. Por que se detém tanto em anátema, que é o não eu, que é aquilo que você não é? Simplesmente porque o que nos traz ao Vedanta é que estamos identificados com anátema. Nós somos Atma e estamos identificados com anátema. Em última instância, anátema somos nós também, mas nós não estamos limitados por anátema. O não eu se resume no eu, ele se resolve no eu. Tá? O não ser se resolve no ser. Mas é evidente que o ser não está limitado pelo não ser. Né? Ele é sem limitações, é infinitamente abrangente. Tá? Então, ele vai discorrer aqui sobre vários modos de se enxergar anátema, de acordo com o freguês, né? O que o freguês tem de mais premente, aonde ele se enrola mais. E, finalmente, ele vai entrando aqui no ser pleno, ele dá uma visão geral para a gente poder entender qual é o posicionamento do Jiva, que é a criação, né, diante desse processo todo. Quando o Vedanta diz que nós temos a visão do todo, nós temos a visão do todo no que concerne a posição do Jiva. Né? Evidentemente, a criação é absolutamente infinita, incomensurável, e tem infinitos assuntos na criação que não nos dizem respeito. Né? E, finalmente, ele começa a tocar no ponto final aqui, né? É onde começa a bater fortemente o Gnana, a unidade entre Jiva e Ishvara, e ele explica a libertação e o karma, né? Já que compreender o karma é que vai tornar você um karma yogi ou não. Então, essa é a base geral aqui, é como ele organiza. Primeiro, então, o que ele faz? Ele mostra para você por que você vê o Vedanta. Né? Ele também mostra, através desses 4 objetivos humanos, quem se perdeu um pouquinho é lá em cima, a busca humana. Né? Ele vai mostrar, dentro desses 4 objetivos humanos universais, exatamente isso, que eles são universais. Né? Tem a busca pela riqueza e segurança, que são básicas, né? A manutenção é o modo de se manter. Uma vez que isso é resolvido, você procura, pela própria inércia do sistema, prazer, e, finalmente, você começa a procurar o Dharma, né? Que seria uma vida virtuosa. Né? Ele fala dessas limitações, etc. Na verdade, ele contextualiza a sua situação como Jiva. Né? Quais são os entraves que você está encontrando como Jiva? Através da busca humana, o que vai ser mostrado é que o seu entrave principal é exatamente esses objetivos humanos universais. Então, são comuns a todos, cada um se detém num ou progride. Tá? Quando a coisa para aqui, a nível do item 3, riqueza invisível, é onde a gente está
se referindo a um samsari, né, comum. E, finalmente, a gente tem o último objetivo, que é realmente um objetivo bastante raro, né? Ele é bastante raro, né? O sistema trabalha com output muito baixo, extremamente baixo, de pessoas interessadas na libertação, tá? A saída do sistema para isso é muito baixa, sempre foi. Existe um certo mito nos círculos espirituais, né? O que seria se todos se iluminassem? Muito embora o exercício, né, de especulativo, que, aliás, eu gosto desse tipo de exercício, mas eu sei que ele é especulação pura. A verdade é que o sistema não trabalha assim, tá? O sistema ele tem uma tendência a segurar esses eventos que rompem ele, né? Ele trabalha o tempo todo tentando se manter. Então, a quantidade de pessoas realmente sensibilizadas, por algum motivo, né? A gente diz que é karma, né? Tudo tem um motivo. Para a libertação interior é baixa. Então, para que vocês se acostumem a encontrar muito poucas pessoas interessadas nisso. Ele agora, nas escrituras, ele vai apresentar o básico. O básico do trabalho do Vedanta, que é um tipo de ensino verbal, são as escrituras, né? As escrituras são downloads obtidos através da fonte ao longo de milhares de anos. Nessa tradição, especificamente a partir do século VII, que é quando Adi Shankara começou a trabalhar fortemente, né, no resgate da tradição vedântica, e a nossa base aqui são as escrituras. O Paramarthananda ele explica o que é um sutra, o que é um smriti, um purana, um ityasa, só para a gente situar, né? Porque alguns são downloads imediatos, os outros já são interpretações, né? E daí a gente vai conseguir entender por que é que mesmo no Vedanta você tem abordagens diferentes, né? Todas tentando dar conta da mesma coisa, algumas vezes com resultado bem diferente, como a linhagem Bhaktivedanta, por exemplo, de Swami Prabhupada, que o pessoal chama de Movimento para a Consciência de Krishna, onde eles estabelecem uma dualidade eterna, né, entre o Jiva e Ishvara. Não há um ponto em comum entre eles. Não há algo que a gente poderia chamar de não dualidade numa abordagem dessa, né, ligada ao Bhaktivedanta, por exemplo, de Swami Prabhupada. Ele aqui, ele situa no item 3, a sociedade e os estágios da vida, ele situa como é que funciona, em geral, uma sociedade humana, né? E ele usa para isso a abordagem das gunas, né? As gunas é um enfoque, ele vai ser melhor destrinchado ao longo desses textos do Swami, ou como a gente fez com o livro do James Swartz, né? O livro sobre os gunas, né? Esse estudo dos gunas, ele permite à pessoa enxergar a sociedade através dos gunas. Não só você enxerga a sociedade, você pode enxergar várias coisas, o movimento da sua psique, etc. Não importa. Aqui ele quer situar o Jiva dentro da sociedade com esse tipo de visão, porque isso vai causar uma aparente divisão na sociedade, que, na verdade, né, segundo, né, os escritos mais antigos, né? Isso aqui era a base da organização da sociedade. E se você for olhar hoje em dia, é tudo a mesma coisa, né? Só que com muito mais distorção, porque a gente está trabalhando em sociedades que já faz muito tempo, alguns milhares de anos, que são muito adármicas, né? Aí ele explica as classes das pessoas, né? Bom, aqui é que vem a coisa, né? Então, esses próximos itens aqui, que é o Karma Yoga, o Passana Yoga e Gnana Yoga, são os recursos que existem para que o indivíduo se posicione em Nitya, de acordo com a perspectiva do Vedanta, e, finalmente, ele esteja pronto para fazer o Gnana Yoga, né? O Gnana Yoga vai ser a base da, da desidentificação resultante do ser com o não ser. A gente pode dizer que os dois primeiros seriam preparatórios, mas, na verdade, eles situam muito bem
o Sansari, né, no ambiente de Nietzsche, e podem interessar, certamente interessam, inclusive, a muitas pessoas que não têm interesse em autoconhecimento mesmo, né, como a gente entende. No Bhakti, ele vai reposicionar o Bhakti, como eu falei um pouco acima. Esse capítulo é muito interessante, muito mesmo. Aqui as qualificações também. E o resto aqui, como a gente está vendo, é tudo, como eu falei, anátema, né? Ele fala dos corpos, fala dos estados. Se vocês olharem bem, uma vez eu respondi uma mulher que me mandou uma mensagem, ela estava um pouco enrolada com essa quantidade de recurso que o Vedanta fornece, né, para a pessoa, né? Porque você pode olhar através dos 3 corpos, através dos 3 estados, através dos 5 invólucros, né? Para que serve isso aqui tudo? Nisso aqui tudo, nesse monte de descrição de anátema que tem, que são relacionados aí com a epopeia do Jiva, são visões muito práticas de como é que você pode lidar com o que se apresenta a você, desde quando você está identificado demais com o corpo denso, ou até quando você tem dúvidas com relação ao sono profundo, para onde eu vou com o sono profundo. Então, quando o Vedanta se detém nesse não eu, né, nesse não ser aqui, como a gente chama, né, nesse jargão, o que ele está querendo te dar é modos de você evitar a identificação com isso. Tá? Por isso que ele fala dos corpos, por isso que ele fala da morte, por isso que ele fala dos estados de consciência, né? O estado de vigília, os estados mentais, quer dizer, né? Estado de vigília, sonho, etc. E, finalmente, quando uma pessoa entra do lado mais funcional, imagina uma pessoa que possui descargas energéticas muito poderosas, né? Fica muito impressionada com aquilo. O Vedanta, por exemplo, ele vai trabalhar com um pouco de cuidado esse invólucro vital aqui, né? Outros possuem assim um grande prazer em alimentar o intelecto com filosofias, com especulações, etc. E o que vai ser mostrado aqui é que o intelecto serve a isso também, né? Porque isso dá uma certa satisfação. A gente consegue obter prazer quando o nosso intelecto se compraz em descobrir alguma coisa. Por exemplo, você é uma criança, está num banco de escola, professora de matemática te passa um problema, você resolve e você fica muito feliz, não é? Então, agora, nesse caso aqui, a gente vai entender como é que o intelecto funciona nesse contexto, né? Esse contexto não é um contexto filosófico, ele não é um contexto histórico, ele é um contexto eminentemente prático. Eminentemente prático. Uma estrutura explicada aqui está em ligação com a outra. Tá? Tudo isso aqui vai servir, em última instância, para que a sua investigação tenha condições de funcionar. Tá? Por isso que ele descreve tantas coisas de Nietzsche, porque a nossa confusão é em Nietzsche. Aliás, é por isso que o Vedanta se detém tanto em Nietzsche. Várias outras abordagens, elas vão meio que en passant por Nietzsche. Uma das abordagens, que é o Curso em Milagres, que, aliás, eu gosto muito, uma hora eu vou voltar para ele, né? Assim, quando tiver assim mais tempo, o Curso em Milagres, a única preocupação dele seria com isso aqui, ó, seria com o corpo sutil, né? O Curso em Milagres, ele fica interessado nas projeções, vamos usar uma linguagem vedântica, ele está interessado em que o Jiva se desvincule das projeções que estão ocorrendo no corpo sutil dele. E ele vai en passant por Nietzsche, ele nem toca, ele simplesmente diz que Nietzsche é assim, e ponto final. E que se você respeitasse todos os pensamentos que chegassem a você, não haveria necessidade de instrução. O que é respeitar os pensamentos, gente? É não se identificar com os pensamentos, né? Como nós nos identificamos, você começa a ter várias necessidades de instrução, desde abordagens um pouco mais sucintas até uma abordagem como essa do Vedanta, que é uma verdadeira Lamborghini dourada, se a gente fosse pensar nesses sistemas todos de ensino como se fossem automóveis, né? O Vedanta é muito elaborado
e ele é a base de praticamente todos eles, né? Então, finalmente, ele situa aqui como é que a gente veria apontadores do ser pleno. Ele vai falar da natureza do ser pleno e de como essa natureza do ser pleno vai aparecer em Nietzsche. Então, vai ficar esclarecido definitivamente aqui qual a diferença de Ananda para Ananta, né? A gente vai ver que um é reflexo do outro, né? É muito interessante isso. Aí, como eu falei mais em cima, ele toca aqui, ele situa basicamente o Jiva aqui na criação, da qual o Jiva faz parte, na verdade, da qual o Jiva é uno, né? Depois o indivíduo vê que, no fundo, ele é somente uma modulação de Ishvara, como qualquer coisa em Nietzsche. Qualquer coisa em Nietzsche é apenas modulação de Ishvara. É Ishvara aparecendo, né, aquele princípio de inteligência supremo, aparecendo nessas várias modulações. Inclusive os obstáculos, né, os emperramentos, né, as dificuldades que aparecem também. Por isso que ele fala de níveis microcósmicos. A gente vai ver que esses níveis são reflexos dos níveis macrocósmicos, etc. Bom, o item 13 e o 14 eu já falei meio por alto, e essa era a função desse apanhado geral. Tá? Então, quando a gente agora for entrar em cada ponto desse, todas as vezes que vocês tiverem dúvidas, voltem para o índice. O pessoal aqui já tem alguma base de Vedanta, né? Então é bom voltar para o índice para a pessoa se situar, ver, afinal de contas, por que está sendo falado isso, né? Bom, então a gente vai começar com a introdução, né? Que é uma introdução do James Swartz. As introduções do James, em geral, são bem sucintas. Introdução. Shiny World apresenta a seguinte visão geral simples e lógica do Vedanta. Visão geral simples e lógica. A ciência do ser pleno. O Vedanta é uma maneira comprovada de remover a sensação de limitação que afeta todos os seres humanos. Todos. Este livro discute as soluções das escrituras védicas primárias e secundárias para a busca bem-sucedida de nossos objetivos mundanos e espirituais, né? E vejam que ele não excluiu o objetivo mundano, já que é uma visão do todo. Ele questiona, esse livro questiona, se queremos viver uma vida dependente ou independente, e passa a explicar claramente os ensinamentos que levam à libertação, que é o Karma Yoga, isso é a parte operacional. O Passana Yoga, que é uma série de disciplinas que levam a uma mente tranquila. Número 3, as etapas para a autoinvestigação vedântica, Gnana Puro, né? Além disso, ele desdobra o tema referente ao amor devocional, seguido de uma definição clara de Deus, objeto da devoção. Posteriormente, ele explica as qualificações para o sucesso na autoinvestigação, seguida de uma análise, aquilo que a gente tinha falado, né? Dos 3 estados de experiência, os 3 corpos, 5 invólucros, desdobra o conhecimento do ser pleno, a criação e a relação do indivíduo com o ser pleno ilimitado, terminando com uma discussão sobre karma e libertação. Esta é uma visão geral dada por Swami Paramarthananda, de Chennai, um dos principais professores indianos de Vedanta. Foi transcrita por um dos alunos do Swami e traduzida para o inglês, claro e simples, por Rory McKay, e do inglês para o português por Vedanta Brasil, grupo de estudo. Um grande abraço ao Rosalvo, ele que terminou essa tradução no ano passado e em setembro postou essa, né? James Swartz, né? Amsterdã, Holanda, setembro de 2016. Bom, vamos então começar. Vedanta, a visão do todo, a busca humana. Reparem, é busca humana, se aplica a todos os seres humanos. Os seres humanos compartilham uma série de coisas em comum com outros seres vivos. Todos os seres devem comer e dormir para sobreviver. Juntamente com a necessidade de alimento e descanso, o medo também é comum para animais e humanos, e o desejo de autopreservação também. Todas as formas de vida, tais como as formas humanas, cães, plantas domésticas,
selvagens, tudo, querem sobreviver e perpetuar as suas espécies. Ou seja, o sistema se protege de desagregação, tá? Dentro de todas essas formas, tem um programa de perpetuação das espécies. O sistema ele tem uma tendência a manter a estrutura dele. Ele mantém o campo. Tá? No entanto, se outros seres vivos são semelhantes a nós nesses aspectos, de que maneira diferimos? Porque os humanos são considerados o teto e a coroa da criação. É uma linguagem muito comum nos meios místicos, né? Uma coisa que diferencia os seres humanos é a faculdade de falar. Enquanto os animais conseguem se comunicar produzindo sons, os seres humanos produzem métodos sofisticados de comunicação em forma de fala e linguagem, ou seja, a linguagem humana ela é aplicável a conceitos, posicionamentos extremamente abstratos, né? Nós também possuímos um intelecto complexo, capaz de pensar, analisar, imaginar e discriminar. Discriminação é a base do discernimento. Os animais também são inteligentes e têm um intelecto rudimentar, mas são claramente incapazes de ler o jornal, muito menos criar literatura ou construir e sustentar civilizações, né? Muito embora todos os seres sejam condicionados, né? O ser humano também, o ser humano tem uma capacidade de colocar em dúvida isso e de procurar, dentro da manifestação, qual seria a opção mais adequada aos interesses dele, né? Sempre interesses dele, viu? Mesmo quando o indivíduo está buscando virtude ou fazer bem aos outros, em última instância, ele está seguindo um programa tão natural como qualquer outro, que é o seu próprio interesse. O seu próprio interesse, buscando coisas comuns, como todo mundo, ou coisas mais elevadas, né? Então, buscando objetos densos ou objetos sutis, e, finalmente, o que a gente chamaria de um objeto, entre aspas, transcendental, que seria a libertação, né? Algo que transcendesse esse condicionamento, né? Transcende tão bem o condicionamento que começa a vê-lo de forma consciente e não se importa mais com a parte que está associado, que é condicionado, entenderam? Atma associado a anatma, quando a identidade fica fixada em atma, essa identidade agora, na sua própria origem, que é consciência pura, ela não se incomoda mais de ver a sua parte condicionada atuando. Na verdade, ela vê que sempre foi assim, né? Nada muda, né? Apenas a constatação é que faz com que a sua identidade se firme em outro ponto, né? Aí o Vedanta diz, nós temos a visão do todo. Por causa dessa faculdade única de pensar, ou seja, discriminar, elaborar, antecipar, trabalhar no passado, comunicar-se, elaborar projetos, criar civilizações, máquinas, o ser humano é capaz de ver a sua vida com clareza, né? Tudo que o Vedanta quer é que a gente veja os movimentos do nosso corpo sutil com extrema clareza, que é nesse ponto que a vida do ser humano não é clara. Por quê? Porque o corpo sutil do indivíduo faz muita projeção inconsciente, né? Muito download inconsciente e muita ação inconsciente decorrente da baixa, né, desses programas sementes, né, desses condicionamentos sementes, baixa dessas vasanas, né, até formarem um sanskara que a gente poderia dizer que praticamente definem uma personalidade, né, com seus gostos e aversões. Bem, os homens então têm essa capacidade o quê? De se ver. Olha que bacana. Eles conseguem se ver. O que impede eles de se verem é o medo e a dor, né? Que é através do medo e da dor que as nossas pulsões subconscientes são escondidas de nós. Os animais têm a capacidade instintiva de armazenar alimentos, mas carecem de autorreflexão e da capacidade de pensar e planejar com antecedência.
e nunca se preocupariam com coisas tais como economizar dinheiro ou lidar com o seguro de vida, né? É só a gente ver a vida dos animais que a gente diz, né? Nossa, como os animais são soltos na vida, né? É o que ocorre pura e simplesmente. Vão lá, se alimentam, procriam e repousam, né? E alguns possuem habilidades, aliás, vários, né? Por outro lado, esse pensamento perspicaz, o estabelecimento de objetivos específicos e o trabalho para a realização desses objetivos são características únicas dos seres humanos, né? O ser humano está trabalhando o tempo todo com discernimento. Ou o discernimento dele está submetido aos medos e desejos dele, né? Ou o discernimento dele está submetido ao fato dele saber que ele é consciência. Mas ele está sempre trabalhando desse jeito. Quando ele trabalha só pelo condicionamento, por medo e desejo, o intelecto dele está escravizado diante desse medo e desejo. Quando a transferência de identidade ocorre, ele passa a olhar de uma outra forma, né? Mas veja que é o mesmo movimento, né? É o estabelecimento de objetivos específicos, sejam mundanos ou de autoconhecimento, e vem aí o trabalho para a realização desses objetivos. Tudo, absolutamente tudo é assim. Esses objetivos humanos são conhecidos como Purusharta, em sânscrito. Purusha significa ser humano, é um outro modo, é uma outra palavra para expressar. Artha significa objetivo, aquilo que é desejado e procurado. Existem tantos objetivos quanto existem seres humanos. Uma pessoa pode querer que seu nome apareça no livro dos recordes, né? No livro Guinness, por comer o maior número de cachorros quentes. Outra pessoa pode tentar queda livre de um avião e abrir o paraquedas a apenas 200 pés do chão, né? Uns 60 metros. Se ela conseguir, ela pode tentar quebrar o seu próprio recorde e esperar para abrir o seu paraquedas a 100, e assim por diante, até que um dia infeliz ela atinja violentamente o chão sem abrir o paraquedas. Outras podem definir o objetivo de escalar o Monte Everest com oxigênio, e se for bem sucedido, tentarão chegar ao topo sem oxigênio. Algumas podem definir o objetivo de se tornarem cientistas ou políticos, enquanto outras querem ser atores, atletas e assim por diante. Ao longo da vida, temos muitos objetivos em constante mudança. Quando criança, você pode querer um triciclo, e quando menino, você quer uma bicicleta. Os adolescentes querem carros, os adultos podem querer seus próprios aviões ou iates. Os idosos, por outro lado, podem estar bastante satisfeitos com um andador, né? Dependendo da situação em que o idoso se encontra. Então, o contexto em que nós nos inserimos, inclusive essa personalidade, essa nossa associação com esses corpos, é que muitas vezes vai estabelecer o que precisamos, né? Outras vezes não, outras vezes é simplesmente uma inclinação mesmo, né, da pessoa. Isso aqui tudo é um monte de constatações óbvias, né? O que elas fazem? Elas estão generalizando a trajetória, né? Elas estão dando para a gente um modo de olhar onde você coloca a trajetória de todos os jivas no mesmo contexto, né? O tráfego que cada jiva faz em Mithya vai depender, naturalmente, da configuração dele, como a gente já viu várias vezes. Mas vocês reparam que o mecanismo é o mesmo, é sempre o mesmo, sempre o mesmo. Não tem muita coisa diferente de um jiva para o outro em termos de funcionamento, em termos da mecânica de como o jiva funciona, né? Está escrito aqui claramente, né? Em última instância, é o objetivo, né? Que qual é o objetivo? É o objetivo que é desejado e procurado. Então, você deseja um objetivo e você procura por ele. É sempre assim. Seja você um grande altruísta, seja você um egoísta consumado, um espiritualista, um indivíduo buscando objetivos sutis, ou um jiva procurando a liberação. É sempre assim. Não há modificação nesse sistema, não tem como ter. Tá?
O sistema é muito organizado e ele trabalha sempre em termos de mecânica do mesmo jeito, né? Alguém quer acrescentar alguma coisa em relação a isso? Alguém está surpreso com alguma coisa que foi falada aqui? No que a gente leu? Que a gente pode ajudar a esclarecer se houver alguma surpresa. Ele está descrevendo uma coisa muito óbvia. Eu queria fazer um apelo para vocês. Às vezes a gente passa correndo por essas coisas e a gente esquece um pouco. Mas é muito interessante você, no seu dia a dia, você parar e olhar assim para observar como tudo isso é tão comum, né? Como isso se aplica a todos, independentemente de credo, situação física, financeira, cultura, né? É como se a gente estivesse diante de um grande denominador comum, né? A gente, se você for ler sobre culturas de outros povos, todos eles têm esse tipo de atuação na manifestação, todas. Não importa se é uma cultura mais espiritualizada, como é o caso de aborígenes lá, australianos, ou se é uma cultura extremamente materialista, como a nossa, mas todos trabalham na mesma mecânica. Vale a pena olhar isso para ver, sabe por que vale a pena? Para ver se você consegue ver aonde você se encaixa aqui, né? Especificamente nesse grande sistemão mecânico que está sendo colocado aqui, para você ver aonde você está, porque você pode ter, sabia, alguns objetivos que, na verdade, vão se mostrar díspares. Algumas vezes, eles não conseguem ser conciliados. E aí, então, vai ter que ocorrer uma decisão oriunda de uma boa discriminação, né? de um bom uso do discernimento. É bacana a gente olhar esses óbvios para ver, poxa, será que tem coisas na minha vida que estão compatíveis umas com as outras, né? Veja bem, por exemplo, se eu sou um paraquedista desse que trabalho com recordes, né? Evidentemente eu estou me expondo na minha vida a descargas, né? Vamos chamar assim, num termo mais de fisiologia médica, eu estou me expondo a descargas simpáticas tremendas, né? Cheias de adrenalina, noradrenalina. Todo o meu sistema, ao longo dos anos, ele está trabalhando assim. Eu estou praticamente um viciado em adrenalina. Será que uma configuração dessa ela é adequada para aquele que precisa contemplar, para poder aproveitar o Gnana Yoga? É isso que a gente tem que olhar com cuidado. Vocês se lembram quando o professor Arlindo... Eu cito muito o professor Arlindo porque ele consegue ligar bem as coisas que foram ocorrendo com a vida dele e as opções que tiveram que ser tomadas ao longo delas. Lembra quando o professor Arlindo disse que ele fazia a gerência de um restaurante muito frequentado, muito concorrido, e ele, uma hora, ele começou a ver que estava ficando incompatível ele assentar o conhecimento que veio para ele, de que ele é consciência, etc., com aquela vida extremamente rajásica. É isso que a gente tem que dar uma olhada também, né? A gente vai olhando, né? Qual é o meu objetivo, né? A vida que eu estou levando diante desse grande mapão aqui, esse grande mecanismo geral que Swami Paramarthananda colocou, será que é compatível com o que eu estou querendo? Muitas vezes não. Outras vezes outras vezes você pode adaptar. A sua experiência, o seu lidar com isso, ele é pessoal e ele é intransferível. É você quem vai ter que descobrir. Você pode ouvir sugestões, você pode testar coisas, mas é você quem vai ter que descobrir como é que é a sua batida, né? Não tem jeito, porque só você tem contato com as suas projeções. Você pode falar das suas projeções para uma outra pessoa, até para uma pessoa íntima, um amigo íntimo, um cônjuge, uma namorada íntima, mas não tem jeito, só você sabe o que significa viver com essas projeções. Então, é você que vai ter que avaliar isso. Você tem que testar, você tem que ser um pesquisador de você mesmo, né? Então, já que ninguém colocou nenhuma objeção, nenhum comentário, agora ele vai entrar agora nos 4 objetivos humanos universais, né? Então, ele fez um grande apanhado universal,
situou o Jiva nesse grande esquemão, e agora ele quer ver como é que esse grande esquema trabalha no ser humano, né? Os animais, fundamentalmente, estão aí para reproduzir a espécie, né? Se reproduzir, descansar e alimentar. Né? Numa visão mais grosseira, mais direta, é isso. Agora, vamos ver como é que os seres humanos eles trafegam nessa experiência. Olha, o Vedanta vai dividir em 4 objetivos humanos universais. 3 desses objetivos, eles procuram objetos. O 4º não procura um objeto e, por isso, ele é muito difícil de ser entendido e de ser almejado, né? Não é que seja difícil, é raro, pela própria configuração do sistema. Então, o que é que motiva o comportamento humano e nossos vários desejos e objetivos? O que é que nos motiva? O Vedanta descreve 4 tipos de objetivos humanos, comuns a todas as pessoas. São esses os que nos motivam. É com esses objetivos que nós vamos em direção, com os nossos naipes de medos e desejos. Em Nietzsche, você sempre vai ter medo e desejo, se você tiver referenciado em Nietzsche. Então, é com essa configuração específica que temos, que geralmente está, falando em termos gerais, está trabalhando com medo e desejo, é que nós vamos atrás desses objetivos humanos. O primeiro, artha, é uma coisa muito básica. Primeiro é segurança, né? Você vai manter aquilo com o qual você está se identificando. É o seu corpo, é a sua família, etc. E o outro é a riqueza, né? Que está muito ligada à própria segurança, né? Os ricos acreditam realmente que, sendo muito ricos, vão estar muito seguros, né? Não é um raciocínio correto, mas a gente vai ver por quê. Então, número 1, riqueza e segurança, artha. Todos os seres humanos têm necessidades básicas de sobrevivência que devem ser atendidas, tais como as necessidades por alimentos, necessidades por roupas e por abrigo adequados. Ao perseguir objetivos relacionados à riqueza e segurança, procuramos nos proteger contra doenças, sofrimento, fome, morte, uma calamidade, guerra, qualquer coisa, um país que entra em crise. Esse é o objetivo principal do qual todos os outros dependem. Então, os outros 3 vão estar relacionados a esse. Uma vez esse suprido, os outros vão se encaixando, né? Porque o indivíduo ele já tem o básico dele suprido. Uma coisa que ocorria muito quando as pessoas iam visitar o Ramana Ashram, lá em Tiruvannamalai, a primeira coisa que o Ramana queria saber das pessoas é se elas estavam alimentadas e descansadas, né? E ele incentivava fortemente as pessoas que precisavam a se alimentar bem e descansar bem. Porque ele sabia que cansado e de barriga vazia, Jnana Yoga é uma coisa muito difícil mesmo, né? Esse é o objetivo principal, do qual todos os outros dependem. Pode incluir encontrar um bom emprego, ganhar dinheiro suficiente para prover um teto sobre nossas cabeças, alimentos e necessidades para a nossa família. Também podemos reservar dinheiro para a aposentadoria e a velhice. Portanto, não estamos preocupados apenas com nossa riqueza e segurança no presente, mas também no futuro, né? Então, vamos associar a riqueza e segurança, a artha, a expectativa futura, tá? Não se esqueçam disso. Quem está muito premido, muito pressionado por artha, fica muito pressionado pelo futuro também, né? Pelas expectativas lá no futuro, se isso vai continuar a ser dado ou não. Uma vez que artha esteja razoavelmente satisfeito num determinado intervalo de tempo e num espaço, na manifestação, naturalmente o sistema, o seu default como jiva, a sua configuração trabalhando na manifestação, imediatamente começa a procurar por prazer, né? É aquela coisa, o indivíduo trabalhou duro,
né, o dia todo, foi lá, vendeu a sua pipoca, fez pipoca beça, etc. O que muitos querem no final do dia? Querem tomar uma pequena cerveja, né? Uma ampolazinha. É um modo de prazer, né? O indivíduo vai lá, relaxa, conversa com os amigos, tá? Isso aqui pode ficar ocorrendo ciclicamente, tá, gente? Num dia só, você pode estar premido por essas coisas aqui em sequência, ó. Você pode estar pressionado por Arta. Quando isso aqui alivia, você logo quer prazer, né? Você está trabalhando no home office, né? Terminou de fazer seu trabalho, você aproveita, já quer dar uma olhadinha e ver se você vê um pouco de um filme que você quer aqui na internet. Isso aqui oscila muito, esses dois aqui, de 1 para 2. Está sempre girando. O grosso, o enorme contingente de givas, eles trabalham circulando aqui, ó, de 1 para 2, de 2 para 1. 1 para 2, 2 para 1. O indivíduo fica girando aqui. Esse, em geral, é o ciclo que a grande maioria dos jivas enfrenta no seu dia a dia, né? Uma vez que o básico esteja pronto, já consegui, né, o meu sustento, vamos nos concentrar em como curtir a vida, cama. Dependendo de nossas preferências, podemos passar o tempo ouvindo música, assistindo televisão, lendo livros ou indo ao teatro. Ou jogando o tempo fora, né? Você vê tanta gente sentada em mesa de bar, estão fazendo a mesma coisa, só que usando outros recursos, né? No rico mundo ocidental, em que os requisitos básicos de sobrevivência e segurança já existem para a maioria das pessoas, ele está aqui falando da parte abastada, né? Há uma quantidade excessiva de foco na recreação e na busca de prazer. É por esse motivo que a indústria do entretenimento é uma das maiores do planeta, e é por isso que a indústria do entretenimento conseguiu transformar os seus cliques nas redes sociais em um produto. Conseguiram transformar você em um produto, né? Agora, já com esse produto final, ficam te oferecendo um monte de coisa para você comprar. Você já virou um produto, que agora precisa de um monte de adereços. Essa observação dele é muito importante, tá? Porque o que vai acontecer é que, se você olhar com cuidado, você vai reparar, em geral, que a sua mente está muito preocupada em usufruir um prazer para você. Por que eu estou falando isso? Porque em outras culturas pode ser muito diferente. Se você pega os rudimentos da cultura indiana de até algum tempo atrás, era uma cultura orientada para o dever, né? Não era para o prazer pessoal, embora isso ocorresse também, mas fundamentalmente para o dever, né? O dever social, o dever perante a sociedade, o dever perante a casta que você ocupa, perante as famílias daquela casta, perante a opinião pública. Era um dever. No caso da nossa cultura, a gente tem que prestar atenção, porque muito da nossa energia ela está realmente condicionada a procurar por prazer. Por causa de quê? Por causa da configuração da cultura onde a gente vive, né? Toda uma cultura de consumo de massa só pode persistir como cultura de massa se o grosso das pessoas estiver disposta a isso. Está procurando continuamente prazer pessoal. Tá? Bastante, aliás. É interessante a gente olhar para a gente ver o quanto a gente está despendendo nisso. Quando você sabe quanto você está despendendo nisso, você pode retirar o que é supérfluo, ficar com as coisas que realmente te acrescentam alguma coisa, e você pode começar a passar o seu tempo focando, por exemplo, no objetivo que a gente está querendo focar aqui, que é a liberação. Novamente, isso é uma coisa que você vai aprender essa batida, você vai aprender esse ritmo, você vai aprender a alocar isso aqui adequadamente, de modo que isso seja produtivo para você, né? Você vai tentando várias vezes, até chegar a uma boa configuração, sabendo que ela pode mudar também. De novo, você é aquele que está estudando você mesmo. E só você pode estudar você mesmo. Então, muita atenção nisso aqui.
nessa quantidade excessiva de foco na recreação. Muita atenção nisso. Eu não acho isso errado, tem gente que acha isso errado. Não, isso é o modo como a nossa sociedade se estruturou, tá? Mas, frente ao objetivo que temos aqui, a gente tem que olhar isso com cuidado, porque isso toma muito tempo. Por exemplo, por que eu estou me detendo nisso? Porque isso dá muito problema quando você quer investigar, tá, gente? Dá muito problema. Na medida em que a indústria da informática associada ao entretenimento conseguiu fazer com que você libere dopaminas, toda hora que você dá uma curtida, um like, ela está condicionando você a mesma coisa, a uma busca por prazer. É por isso que as pessoas ficam clicando e tocando na tela, porque isso dá prazer mesmo. A contraparte disso é uma liberação de um neurotransmissor que dá prazer. Então, tem que ter um pouco de cuidado com isso. Né? A gente não pode ficar ficar sobreaquecido com essa busca pelo prazer. Né? A gente precisa cada vez cultivar uma mente com mais foco. E esse excesso de busca por prazer vai desestabilizar a sua mente, que é uma coisa que todos nós sabemos que acontece. Todos nós sabemos que isso ocorre. Né? Alguém queria comentar alguma coisa? Oi, Alex. Fala, Henrique. Diga. Isso que você colocou agora me fez lembrar a um livro de Krishnamurti e um exercício muito interessante que eu pratiquei, às vezes pratico, né? Ele falou o seguinte: imagina você que venha alguém, digamos até Deus, né? E fale para você que você nunca será feliz. Interessante isso, hein? Aí ele fala o seguinte: talvez se você realmente assumir de que nunca você será feliz, você vai parar de tentar procurar o prazer. Você vai parar de tentar sugar da vida. Porque o que a gente, eu percebi no meu caso pessoal, que eu estava tentando sempre sugar da vida coisas para me dar prazer, né? E aí outro problema que isso as pessoas misturam esse prazer com felicidade, né? Ou seja, bem-estar com felicidade. Sim. A ignorância faz isso. Mas esse exercício que ele colocou de você imaginar de que você nunca será feliz. Nesse momento, talvez a gente tenha a oportunidade de entrar em total comunhão com a vida. A gente vai parar de estar nesse processo de como se diz, de sugar coisas para me fazer feliz. Então, aí, talvez, nesse momento, a gente pode ter a oportunidade, uma questão mental, né? De você simplesmente estar em comunhão com o que está aí, sem tentar ganhar nada, sem tentar sugar nada, né? E pronto, né? Porque eu acho que atrás desse prazer, dessa busca frenética para o prazer, existe esse problema básico e fundamental que o Vedanta sempre fala, é de que estamos sempre procurando a famosa felicidade fora. Isso. Então, isso mesmo. esse exercício, eu, por exemplo, a gente, quando comecei a fazer esse tipo de exercício um tempo atrás, eu percebi a loucura que eu agia. Eu sempre estava atrás do prazer, me vi como se fosse sei lá, um usuário de drogas, sei lá, um alcoólatra, sempre procurando esse êxtase, sempre procurando, seja qual for, né? Um jogo de futebol, uma cerveja com os amigos, e sempre procurando, sempre procurando. Isso que você colocou também, quando você trabalha todo dia, né? Automaticamente aparece essa necessidade. Nossa, que vontade de ter dar uma relaxada, que não tem nada de mal, não tem nada de ruim, não tem ruim. Mas, graças a Deus. Graças a Deus, porque a gente, né? A gente lá de ferro, né, cara? Trate bem o seu giro. Não precisa sobreaquecer o sistema, né? O sistema precisa de uns escapezinhos aí, senão você mata o sistema. Como minha filha aqui, tem uma filha especial que ela acompanha a Vedanta comigo direto, né? Muito engraçado. Ela gosta. E ela escuta. Então, isso aí, essa é a minha colocação, né? Que a gente talvez faça esse exercício, né? Isso. Pronto. Aí, isso. Eu gostei muito dessa sua colocação, porque você está usando um truque. E é isso mesmo, é para usar truque mesmo. É para usar truque. E, na verdade, é um truque baseado em compreensão.
né? Porque realmente você vai ficar feliz. É aquela confusão que você falou, Henrique, é uma confusão que a nossa sociedade faz muito. Felicidade com prazer. É evidente que eu posso enxergar o prazer como um reflexo da verdadeira felicidade. Como não, né? Todo desejo que move o mundo é isso, né? É o ananta do ser ilimitado batendo, né, nesse monte de giros e tudo resultando em movimentos por prazer, né? Mas isso não é felicidade, porque isso não é contínuo, né? Prazer em si, olhado isoladamente, é só prazer, né? Todo ser vivo passa por prazer, até uma ameba. Você pega uma pequena agulha microscópica, você cutuca ela se incomoda, ela se retrai, né? Você dá aquela cutucadinha, você vê direitinho ela retraindo aquele pseudócute dela. O que é aquilo? Aquilo é dor, é desprazer. A gente pode olhar assim, né? É a mesma coisa, vai uma formiga, né, morde seu braço, você olha aquilo, coisinha chata, né? É o mesmo mecanismo. Então, tem duas coisas interessantes aí. Usar esse truque que o Henrique falou é muito bacana. Isso tem uma aplicação imediata. Você vai pegar alguma coisa numa gôndola de um supermercado. Você está confundindo felicidade com prazer? Né? O indivíduo começa a tomar vinho. Né? Eu já tomei muito vinho. E, na verdade, eu estava confundindo muita felicidade com prazer. Né? Se você busca realmente uma felicidade, um prazer que espelhe mais a felicidade, você vai ficando um cara mais moderado ao usar as coisas, né? Porque você entende que não é a partir dali que você vai conseguir felicidade. Então, isso é muito interessante. Usem esse recurso. Eu gostei, eu vou começar a usar ele. Ele é muito bom. E a outra, cuidado com essa mistura que a nossa cultura faz de felicidade e prazer. O indivíduo ele faz uma reunião aqui, ele ouve a gente falando sobre isso e ele vai para um ambiente que é um ambiente que trabalha o contrário do que a gente está falando aqui. Então, a gente tem que ter muito cuidado. Se a gente estivesse vivendo no ashram, observar isso ia ser muito mais fácil. Veja uma coisa, uma sociedade que é regida conscientemente pelo dever, como a gente vê, por exemplo, né? É claro que são figuras épicas, né? Cujo papel daqueles mitos é inspirar os vivos, claro. Mas você pega o Mahabharata, né? Ali tem uma felicidade em cumprir dever, né? Depois que o dever é cumprido, ocorre, vem assim, poxa, o dever cumprido, eu me sinto bem, aquele dever acabou, a felicidade que você acontece. Muitos de nós temos isso quando cumprimos com obrigações, né? A gente diz, puxa, que bom, a gente acabou fazendo isso. Tudo isso vocês podem ir verificando no seu dia a dia. Por isso que não vale a pena sair lendo e fazendo muita coisa, porque tudo isso serve para você se estudar. Se isso não servir para você se estudar, eu recomendo você voltar e reler tudo de novo e ir aplicando sem pressa, né? Então gostei muito aí desse macete aí do Henrique. É um truque, a gente vai aprender outros truques, porque num ambiente trucado como emite, você tem que usar truque. É assim Olha, mesmo, é o truque contra outro truque. olha, Quem fala? o Eduardo, Oi, Eduardo, tudo bom? tudo bom? Poderia fazer um rápido comentário o que eu pensei disso? Assim, Alex, parece que o Purusharthas aí é uma busca por felicidade, né? Que começa com harta e aquisitividade, os recursos necessários para a vida, Kama, os prazeres, Dharma também, uma busca por felicidade, Moksha também. Eu acho que a gente está entrando no aspecto que até você falou em Ananda, em Ananta, e se desse para você comentar rapidamente um pouco isso sobre Ananda e Ananta, porque eu acho que o Purusharthas aí, eu acho que essa busca, né, por felicidade, né? Olha, Eduardo, assim, eu fico muito feliz de ter seguido um conselho que eu já conversei há um tempo com o Fábio, e ele me sugeria ler isso aqui tudo, né, antes de expor. Ainda bem que eu li, porque esse aspecto que você fala de Ananta e Ananda, o Swami Paramarthananda, ele se detém de um modo muito brilhante, um pouco mais à frente. Então, eu vou pedir para você, Eduardo, um pouco, uma velocidade um pouquinho mais lenta, tá? Um pouco mais lento, né? A gente ainda não passou por Dharma, a gente também não chegamos
sobre o que Swami Paramarthananda fala sobre a busca da libertação. Vamos com calma, vamos vendo o que ele vai colocando. A sua observação é muito pertinente, né? É verdade. O que todo ser humano busca? Ele busca a felicidade. Por que ele busca a felicidade? Por um motivo muito simples, porque ele conhece a felicidade que ele é. Ninguém procura por algo que não conhece, não é mesmo? Mas vamos reduzir um pouquinho a felicidade e vamos ver como é que Swami Paramarthananda conduz isso, né? Tudo ok, Eduardo? Vamos fazer assim? Ótimo. Então vamos lá. Agora a gente Ô, vai Alex, para o... Opa! eu só queria fazer um comentário de ordem prática, pegando o que estava sendo dito, né, dos prazeres, né, só talvez uma reflexão aqui, né, a gente tem uma dificuldade de aprender o prazer de estar consigo, né, então todos esses prazeres que a gente busca para suprir dopamina, né, e aí a gente vai ficando com aquela sobrecarga, vai aumentando os receptores de dopamina nas nossas células, a gente demanda mais e mais. Se você olhar para todos esses prazeres, quaisquer que sejam, eles são distrações. É sempre o prazer, né, voltado para fora. E a gente pode ter merecidamente esse relaxamento também. Não tem nenhum problema com esses prazeres voltados para fora, desde que moderadamente, né? E a gente pode ter esse relaxamento e esse prazer merecido depois de um dia árduo de trabalho, por exemplo, no estar consigo, né? Esse prazer que a gente pode ter ali e se dar o momento consigo, né? Ter um momento consigo mesmo, que a gente vai encaminhando isso como introspecção cada vez mais profunda e finalmente como uma autoinvestigação, né? Cada vez mais profunda. Uhum. Então, é só essa reflexão aí que eu queria deixar. É bem colocado, Fábio. Isso aí, à medida que o ensinamento ele vai criando, né, as suas raízes no dia a dia, né, na investigação, na parte prática mesmo, isso que o Fábio falou vai ocorrendo mesmo, né? Muitas vezes você simplesmente para e está satisfeito com você mesmo, só isso. Né? Você, depois de um dia intenso de trabalho, você para, está lá, está bom. Não precisa acrescentar nada. Mas se alguém quiser chegar a acrescentar alguma coisa, também não tem problema. Não tem problema nenhum. Mas para aqueles que têm uma tendência, né, dessa busca incessante por qualquer que seja o mecanismo de prazer para a própria distração, né, seja porque é viciado em alguma substância, em séries de televisão, na internet, todos esses supressores esses repositores de dopamina que a gente tem, né, abundantemente a toda parte, né? A pessoa pode ter isso na busca por sexo, na busca por drogas, enfim. Sim, então, assim, a esses é muito importante pensar sobre deixa eu dar uma chance, porque vai ficando cada vez mais difícil esse estar consigo mesmo quando você está muito demandando, né? Porque tem tanto receptor de dopamina ali precisando ser suprido, e a mente fica confusa mesmo, né? Então, esse se dar uma chance de estar consigo mesmo é muito valioso, porque o sujeito, ele mesmo numa situação de viciado, ele pode redescobrir num exercício introspectivo, numa meditação, um outro tipo de prazer, e isso vai se tornando uma prática que ele vai se resgatando naquilo, vamos dizer assim, né? Isso. Resgatando esse estar em contato consigo, que não é a distração, eu preciso estar na internet, ver Netflix, o que for, né? Sim. É isso mesmo, é um jeito de romper esse ciclo, né? É um ciclo meio que pode se tornar vicioso e se torna vicioso com frequência. É aquela coisa, sabe? É uma coisa que eu já comentei aqui que me chamou muita atenção. As pessoas iam muito conversar com o Nisargadatta Maharaj, dizendo que queriam paz.
Mas um dia ele disse para muitas pessoas, ele disse assim, vocês chegam aqui dizendo que querem paz, mas, na verdade, a vida de vocês é uma agitação constante. A paz ocorre em vocês e vocês não deixam ela em paz. Vocês logo cobrem a paz com um monte de atividade. Então, quando a paz chegar, fica na paz, vai se acostumando. Ou seja, ele está querendo dizer, vai se acostumando a ficar com você mesmo, sem usar recursos, né? Isso realmente vai ocorrendo mediante uma certa insistência, né? Que não adianta dizer que quer paz e logo soterrar a paz de um monte de afazeres que muitas vezes são completamente inúteis, né? Às vezes é melhor o indivíduo parar e ver aquele momento, como é que é aquilo, né? Se tiver meio confuso, dá uma olhada no trecho que pode ajudar, um trecho pequeno de preferência, né? Algo marcante, né? Que a pessoa consiga usar numa hora dessa, né? Um comentário desse que foi feito, por exemplo, algum trecho comentado, aí, uma própria escritura, até que a coisa comece a ficar tão condicionado como era a tentativa de sobrepor, né, a agitação a essa paz, né? As pessoas estranham muito a paz, porque parece que ela não tem nada a princípio. Mas esses parece que não tem nada a princípio é meramente a leitura do condicionamento, né? Um condicionamento acelerado, meio turbinado, ele entra em contato com uma coisa dessa, uma coisa mais pacífica, onde parece que não tem nada, é até surpreendente, ele começa a atribuir um monte de qualidades que são falsas, né? Que coisa vazia, que coisa chata. A pessoa nem parou lá para ver se é isso aí mesmo, né? Então, isso que o Fábio falou também é legal, né? A pessoa entra num ponto desse, bota em ponto morto, vai vendo como é, vai se investigando, vai se estudando, né? Bom, boa intervenção. Vamos aqui para o terceira, para a riqueza invisível, Dharma? Alex, depois da gente terminar esses aqui, aí a gente volta e comenta alguma coisa. Pode ser? Bem. Porque, olha, o que ele vai falar? Ele vai falar da riqueza invisível, né? E depois ele vai comentar os limites desses três objetivos que buscam objetos, né? Uns buscam objetos densos, outros sutis. Então, ele vai dar uma pausinha aqui, quer ver? Olha que bacana. Olha como é que o Paramartananda ele vai com jeito, olha. Número 3, riqueza invisível, Dharma, né? A virtude, os objetos sutis, intangíveis. A terceira busca humana refere-se ao que pode ser definido como a riqueza invisível, Dharma. Inclui a noção de bom karma, boa sorte ou mérito. É a base da maioria das religiões e busca-se aprimorar o desfrute desta vida e talvez também da próxima. Na cultura indiana, existe uma crença predominante na reencarnação. As pessoas acreditam que, seguindo as escrituras, vivendo uma vida justa e realizando certas ações, elas acumularão bom karma, punyam, que continuará na próxima vida e vai proporcionar a elas um nascimento favorável. Os budistas acreditam que, acumulando mérito suficiente, eles podem se libertar do ciclo de renascimentos. Os cristãos acreditam que, orando e indo à igreja todos os domingos, eles irão para o céu. Mesmo entre pessoas sem crenças espirituais ou religiosas, existe uma crença generalizada de que, ao executar boas ações, os bons resultados retornarão para elas. Depois eu vou voltar para esse mecanismo aqui, mas vamos pelo menos encerrar isso aqui. Bom, as limitações dos 3 primeiros objetivos. Os 3 primeiros objetivos procuram objetos, né? Como a gente já comentou, né? Alguns objetos sutis, virtudes, né? Pensamentos sublimes, etc. E os outros procuram objetos mais densos, né? Riqueza, prazer, etc. Bom, as limitações. Se você analisar o comportamento humano, descobrirá que quase todo mundo está buscando pelo menos um desses 3 objetivos iniciais. É muito legal ouvir uma frase dessa e conferir por você mesmo, viu? Quando você está andando na rua, está parando, vendo alguma coisa, ou conversando com uma pessoa, ou quando você está observando o seu próprio discurso,
que é uma forma de investigação espetacular para o ocidental, você vai ver que você está caçando, a tua estrutura egóica está caçando pelo menos um desses 3 objetivos. Pode estar trabalhando com os 3 praticamente ao mesmo tempo. Estude-se, veja o seu panorama sutil, né? Veja o prazer que você obtém, né, nas conclusões mentais, nos grandes ideais. Veja o prazer que você obtém em entrar no supermercado, a expectativa, né, de uma bela comida, um restaurante. Vá se olhando sem julgar, sem ficar achando nada bom nem ruim. Você tem que ver como funciona, como a coisa está funcionando, para você ver se isso é prático ou não, né? A qualquer momento, podem estar buscando segurança, riqueza, prazer, ou tentando garantir que vão para o céu ou tenham um bom renascimento futuro, né? Ou até mesmo ateus. Vocês já viram ateus que são muito mais éticos do que pessoas religiosas? Eu conheci vários ateus que são profundamente éticos. E já ouvi história de vários ateus que deram a vida deles por ideais, né? Interessante isso. No entanto, depois de perseguir esses objetivos por um período de tempo, um indivíduo inteligente, né? O que é um indivíduo inteligente para Swami Paramarthananda, né? Vamos definir bem aqui. Ele é capaz de aprender com a experiência. Ele é capaz de assimilar a experiência pela qual ele está passando. Porque na nossa cultura, às vezes, a gente chama de inteligência uma habilidade mental, né? É bacana a habilidade mental, eu aprecio muito, mas não é essa a inteligência que ele está falando. A inteligência que ele está falando é o indivíduo capaz de assimilar a experiência dele, né? Isso que para ele que é um indivíduo inteligente. Se o indivíduo ele assimila corretamente a experiência dele, ele vai perceber que esses 3 objetivos têm certas limitações, têm muitas limitações, né? Eles não conseguem dar a você permanentemente aquilo que você está procurando. Não tem como. Olha que coisa interessante aqui em cima, quando ele comenta que, mesmo entre pessoas sem crenças espirituais ou religiosas, existe uma crença generalizada de que, ao executar boas ações, os bons resultados retornarão para elas. Tem uma coisa interessante aqui que eu reparei, é que tem uma espécie de default no ser humano ao procurar executar boas ações. É claro que entender o que são boas ações vai depender do contexto pessoal, familiar em que o indivíduo está, o contexto cultural, etc, 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 né? Pessoas, às vezes, causam um extremo mal querendo executar boas ações. Daí vem aquele ditado dizendo, né, que o caminho para o inferno é pavimentado de boas intenções, né? Isso é uma verdade, tá? Mas, abstraindo disso, que faz parte da tragicomédia humana, é interessante notar isso, que os seres humanos eles têm um default que joga eles para o bem, tá? Você procura executar boas ações, muito embora o seu entendimento do que seja uma boa ação pode, com frequência, prejudicar o seu objetivo. Era a coisa que eu queria falar. Bom, vamos terminar aqui as limitações. Pô, já são 9h20. Vamos ver as limitações aqui, e aí a gente dá uma parada para as pessoas fazerem comentários, né? Só para a gente fechar o bloco de raciocínio de Paramarthananda, né? Então, o que ele fez? Vamos lá. Ele primeiro botou 3 objetivos básicos do ser humano, né? E ele botou um quarto. Tá? Esse quarto ele ainda não tratou. E agora ele vai falar sobre as limitações dos 3 primeiros objetivos. Limitações essas compreensíveis com facilidade por um indivíduo que é capaz de assimilar a sua experiência, né? Que não vai ficar... O que eu estou querendo dizer com isso? Não vai ficar querendo buscar na mesma experiência um resultado que ele não encontrou, que é você ficar repetindo, fazer a mesma coisa durante anos e não consegue um resultado e continua repetindo. Isso não é sinal de inteligência, por mais inteligente mentalmente que a pessoa seja. Isso é só um sinal
de que essa pessoa não está conseguindo assimilar a experiência, tá? Então, ela tem um problema de instrução, de entendimento. Ela não está conseguindo compreender o que está acontecendo. Está faltando um apoio para essa pessoa, tá? Então, vamos ver. Quais são as limitações que Paramarthananda coloca aqui? Bom, vamos lá. A primeira limitação é dor. Dor. Toda ação tem, inevitavelmente, consequências positivas e negativas. Estamos bem cientes dos aspectos positivos de cada objetivo. Se obtemos dinheiro, compramos uma casa, nos casamos ou viajamos. Nós experienciamos um grande prazer. A vantagem é claramente evidente, enquanto a desvantagem pode não ser imediatamente aparente. A triste verdade é que todos os prazeres que buscamos estão misturados com uma quantidade igual de dor. Tá? Vamos lá. Todos os prazeres, né, que buscamos carregam em si, já manifestos ou ainda por manifestar, né, mas já estão misturados, uma quantidade igual de dor. Em primeiro lugar, obter esses prazeres, né, geralmente envolve muita luta, esforço e competição. Aquelas férias incríveis na Flórida podem exigir horas extras cansativas e noites sem dormir por causa do saldo bancário. Este BMW novo pode ser maravilhoso para dirigir em estrada aberta, mas o empréstimo que tive que tomar para financiá-lo é uma constante fonte de estresse, e o pagamento que deveria ter sido feito recentemente está atrasado. Infelizmente, na vida não há ganho sem perda correspondente, né? Aquela coisa, né? A gente está diante de um sistema cujo cômputo final aí é zero, né? É um resultado zero. Para cada pico, tem uma descida, né? É sempre assim. Para cada momento que você passa nas agruras do vale dos seus infortúnios, daqui a algum tempo, mais cedo ou mais tarde, você vai estar no ápice se regozijando e vice-versa. Então, o sistema trabalha com soma zero. De fato, quanto maior o ganho, maior o preço a ser pago, naturalmente. O ganho sempre envolve perda, seja em termos de dinheiro, energia, tempo e assim por diante. Mesmo após a obtenção, a luta ainda não acabou, pois agora a gente vai precisar preservar e manter o que conseguimos. Além de pagar o empréstimo, devemos pagar pelo combustível e pela manutenção do carro. E quanto mais o mecânico conserta, mais ele encontra defeitos para consertar. A manutenção sempre envolve algum tipo de dor. Tá? Há notícias piores por vir. Apesar dos nossos melhores esforços, no final, vamos perder tudo que obtivemos. Nós percebemos que nada dura para sempre. E, no final, foi uma espiral descendente. A obtenção foi dolorosa, houve muito esforço. A manutenção, ainda mais dolorosa, você teve que se empenhar mesmo. E a eventual perda, aqui a tradução correta seria, e finalmente a perda é a mais dolorosa de todas, né? Eventual em inglês é por fim, né? Em algum momento isso vai ocorrer, né? Então, em algum momento, realmente vai ocorrer a perda de tudo isso, porque você conseguiu e manteve, não tem jeito. Você vai morrer. Assim, não há como escapar do fato de que o prazer que obtemos na vida está sempre misturado com a dor, nem que seja como expectativa, que vai acabar se realizando, dado o fim comum desse complexo corporal aqui. Agora, insatisfação. Isso aqui é crucial, absorver bem isso, viu? Porque ele é aquela coisa que o Henrique falou no começo, aquele truque do Krishnamurti, né? O indivíduo tem que ver que, na verdade, ele não vai conseguir satisfação permanente com essas coisas, né? Nesse sentido, ele vai estar o tempo todo insatisfeito. Esse é o tema de muitos mitos humanos em todas as culturas. A permanente insatisfação com o mundo manifesto. Insatisfação. Quem gosta de mitologia, etc., sempre, mas sempre, em qualquer descrição, vai encontrar essa insatisfação, sempre. Não importa o quanto obtemos na vida, nunca estaremos totalmente satisfeitos.
Não importa se eu tenho R$100 ou 100 mil no banco, eu ainda me sentirei inseguro. Eu vou querer mais, eu não estou satisfeito com a minha segurança, ela é insuficiente. De fato, quanto mais eu tenho, mais me sinto inseguro, porque quanto mais eu tenho a perder. Olha só que ciclo fechado, né? É o cachorro correndo atrás do próprio rabo. Esse cachorro pode ser totalmente feito de ouro, ou pode ser feito de lixo, o movimento é o mesmo. Se eu possuir uma grande mansão de mármore, cheia de artefatos de valor inestimável, ficarei muito mais preocupado com a segurança e o roubo em potencial do que se possuísse um apartamento pequeno com pouquíssimos bens. Nós continuamos perseguindo objetos em busca de satisfação, mas essa satisfação nunca é plenamente alcançada. Não há como nesse sistema isso funcionar desse jeito. Isso é a conclusão que ele disse lá em cima, uma pessoa capaz de assimilar o conhecimento. Nunca é alcançada essa satisfação. Pura e simplesmente o sistema não funciona assim. E ponto final. É só a gente observar pela nossa própria vida. Quando criança, você pode pensar que ficará satisfeito quando jovem. Quem não se lembra disso? Né? Eu vou namorar, vou ter barba, vou ser homem. E o pai da gente dizendo, não é bem assim. Você barbudo como você, papai. É, que saco, você vai ter que fazer barba todo dia. Eu lembro até hoje das conversas que eu tinha com meu pai. Quando jovem, você decide que ficará satisfeito quando se casar. E quando casado, você acha que a satisfação pode surgir quando você tiver filhos. Como pai, você acha que a paternidade é estressante e seus filhos não se acalmam e nem te entendem. E assim continua e continua. Nunca alcançamos aquela satisfação duradoura. Parece sempre um pouco distante. Finalmente, o outro defeito, né? A outra limitação dos 3 primeiros objetivos, a dependência. Essa é muito perigosa. Essa é muito perigosa mesmo. Essa é capaz de tirar o indivíduo do sério. E mesmo quando ele acha que ele está ciente de alguma coisa, ele está envolvido num combate muito ingrato, noturno e difícil de ver com as vássanas dele. Né? É como se ele tivesse num avião de combate à noite, lutando contra inimigos, ele não tem radar, ele nem sabe o que está acontecendo. Quando ele vê, ele caiu. Outro perigo é tornar-se dependente dos objetos de nossa busca. Isso é muito cruel. Para a segurança, dependemos de nosso salário, hipoteca e pensão. Para entretenimento e prazer, dependemos de nosso restaurante e teatro favoritos. Para desfrutar na próxima vida, podemos pensar que somos dependentes de um bom karma. São todos fatores externos, e ao se tornar dependente deles, assim como um viciado se torna dependente de sua substância preferida, descobrimos que nos tornamos escravos das mesmas coisas que amamos. Olha o mito dos filmes de terror. Frankenstein destruiu o criador dele. Vocês já leram Frankenstein? Vale a pena ler esse livro, viu? Escrito por uma mulher. Vocês sabiam que o autor de Frankenstein era uma mulher? O livro é espetacular. O outro é o médico e o monstro, né? Mr. Jekyll, Mr. Hyde, Jekyll e Hyde, a dupla. Né? Descobrimos que nos tornamos escravos das mesmas coisas que amamos. Né? Aqueles objetos que amamos viraram nossos senhores. Sem essas coisas, não podemos nos sentir confortáveis, felizes e seguros. E esse é um problema real, porque tudo que pode ser ganho na vida pode e inevitavelmente será perdido. Isso leva novamente às 2 primeiras limitações da busca humana, dor e insatisfação. Né? Então, o que Swami Paramarthananda está descrevendo? Ele está descrevendo um sistema de retroalimentação vicioso. Né? Esse sistema de retroalimentação vicioso, ele trabalha com objetos densos, objetos energéticos, objetos sutis, um pouco mais pesados, sentimentos, etc. Objetos sutis, muito sutis, aspirações sublimes, aspirações à santidade,
um monte de objetos e todos eles têm possibilidade de vício. O Vedanta, ele tem uma coisa muito curiosa. Ele prepara você para ficar condicionado nele e depois ele prepara você para se livrar dele. Olha que sistema espetacular, né? Que sistema espetacular, né? Genial. O Vedanta, como um sistema que usa palavras, evidentemente, como qualquer sistema, não tem como espelhar a realidade não dual, né? Por isso que o Vedanta trabalha de modo tão forte na realidade dual, que a realidade dual ela é uma leitura que a gente faz, a dualidade, na verdade, não existe, né? O sistema que a gente usa de navegação, que é a nossa associação com esse corpo sutil e o corpo físico, é que dão a impressão, por default, por inércia do sistema, que você está diante de algo dual. E, mesmo assim, você tem que ser condicionado pela sociedade para enxergar a dualidade, né? O que o Vedanta diz? Que a realidade é não dual. Então, ele vai te apresentar tudo isso aqui, vai trocar a sua visão pela dele e depois você vai se livrar também da visão dele. Porque o Vedanta é um meio de conhecimento. Vedanta é meio, não é fim. E, sendo ele de conhecimento, ele só funciona onde há ignorância. Quando a ignorância cessa, de verdade, você pode até curtir continuar no Vedanta, mas a rigor o trabalho dele já foi feito. Vedanta é meio de conhecimento. Agora eu vou dar uma parada, porque agora é que vai começar realmente o Vedanta. É aqui que ele entra. Tudo o que ele descreveu até agora é, como eu falei acima, um modelão. É um modelão mecânico onde você consegue encaixar, embora seja por palavras, etc. Ele funciona muito bem, porque os nossos enganos são por palavras, né? Nós nos confundimos pelo pensamento verbal. E é pelo pensamento verbal que a gente vai anular os nossos enganos verbais e permitir que a sacação, a revelação do que somos vá tomando conta. É assim que o sistema funciona. Antes, então, ele descreveu o ambiente onde ocorre a confusão. É isso que está ocorrendo. É isso que Swami Paramarthananda fez. Ele está situando você na confusão. Olha por que você veio para o Vedanta. Vê se não é isso. Agora deixa eu arrumar suas conclusões para você não perder mais tempo. Agora, a partir desse quarto aqui, é que começa a entrar o Vedanta. Ele entra para desfazer todas essas confusões que apareceram nos anteriores, né? Então, eu vou dar uma parada aqui, porque eu quero ver se alguém tem alguma dúvida, que gostaria de colocar alguma coisa. Como vocês veem, só antes de vocês colocarem alguma dúvida, o Swami Paramarthananda ele vai bem devagar, tá? O fundamental aqui é que isso seja assimilado. Se você tem alguma dúvida sobre isso agora, é interessante falar sobre. Se no decorrer do seu dia a dia você notar que alguma coisa aqui não está batendo, você tem que realmente ficar refletindo seriamente sobre essas coisas, né? Não faz sentido você passar os olhos por um ensinamento desse. Esse ensinamento ele é uma ferramenta que ensina você a olhar o bloco de projeções que você está fazendo. Como eles funcionam? Qual o objetivo deles? É assim que funciona. Todo esse sistema serve para que você se estude. Só você pode fazer isso. Não há ninguém que pode fazer isso no seu lugar. Alguém quer, então, colocar alguma coisa? O Alex, eu queria falar a respeito do seguinte, que nós somos karma yogis, né? Tentando ser, pelo menos. E, às vezes, é normal a gente jogar um osso para o cachorro, tá? Para satisfazer algum tipo de vássara, para ficar isso bem claro, porque senão a pessoa fala, não, eu não posso ter mais nenhum prazer, não posso nunca mais sentar com meus amigos, tomar um chopp, não. Mas automaticamente você vai perdendo, né, aquela vontade, aquela necessidade de estar junto, né, de ficar assistindo televisão o dia todo.
vários jogos de futebol. Então, acho que é só isso, só para a gente deixar isso bem estabelecido e claro, que enquanto nós estamos aqui, né, nessa dualidade, vamos dizer, que faz parte. É isso daí. Muito bem colocado, Marcelo. Muito bem colocado para a gente não confundir Vedanta com austeridades. Tá? O Vedanta trabalha por conhecimento. Tá? O Vedanta não convida você a fazer tapas. Não essa linhagem. Essa linhagem trabalha com discernimento e entendimento. Ela trabalha de um modo que ela permite a você ficar cada vez mais pronto para assimilar a sua experiência. Quando você assimila a sua experiência, isso impacta você a nível emocional, a nível mental, e é claro que vai impactar a nível do corpo, porque você vai estar parando de jogar em cima do seu corpo um monte de problemas. Ele vai parando de ser o seu burro de carga e começa a se tornar um veículo bacana, muito bem planejado, com suas limitações e enormes vantagens para o autoconhecimento. Isso que o Marcelo colocou é extremamente importante, né? A gente nota que os excessos, através dessa assimilação, eles vão sendo reduzidos por pura assimilação e compreensão. Pura assimilação e compreensão. Como é que isso ocorre? Fazendo, você vai praticando, você pratica o Karma Yoga em cima de uma coisa onde você é muito agarrado. Quando aquilo ali começa a dar resultado, você começa a investigar. Oba, agora que eu não estou tão agarrado, agora eu posso ver isso claramente. Então, agora eu posso olhar essa vassana e conseguir me desvincular dela mesmo. Eu me desvinculo dela por pura compreensão, por pura assimilação. É desse jeito que essa linhagem trabalha. Ela trabalha afiando a sua capacidade de discernimento. Uma vez eu vi uma pessoa há muitos anos procurando isso, discernimento, e infelizmente quem estava conduzindo isso não conseguiu orientar a pessoa adequadamente, né? E deu uma resposta padrão. Esse é um caminho, e é o caminho que a gente usa, né? É um caminho de assimilação, de conhecimento. Você gosta de beber? Não tem problema nenhum de você gostar de beber, embora as escrituras, muitas reclamem disso, dizem que isso vai te dar problema no futuro. Não importa, não importa. Você gosta de beber? Então, se você já bebeu muito, você vai notar claramente que você vai ficando cada vez mais comedido. Todos os seus excessos, over e aquele sub por baixo, tudo isso vai sendo retirado. Tá? As visões que você tem de você, superdimensionando você, vão sendo calibradas espontaneamente pelo conhecimento, e as visões que você tem de você, que estão baseadas numa má visão que você tem de você mesmo, que eu estou querendo dizer, você mesmo é esse aparato corpo-mente, né? Isso também vai sendo equilibrado, tá? É um sistema muito bacana, ele tem que ser aplicado o tempo todo. Também não precisa se forçar para aplicar ele o tempo todo. Ele vem vindo espontaneamente. Na verdade, ele vai te puxando espontaneamente sem você reparar muito. Quando você vê, o Vedanta colocou você na órbita dele, porque a lógica dele, a eficácia dele são tão boas que, para as pessoas sinceras, o funcionamento dele é extraordinário. E você vai ser sincero com quem? Evidentemente com você mesmo, né? Que é a sinceridade que vai funcionar aí, né? Na verdade, é a única possível, já que tudo isso que você vê, na verdade, é só um conjunto de projeções que você lê em cima. Inclusive, o tal do outro é uma projeção, e eu tenho certeza que isso vai ficar muito, mas muito claro para as pessoas que prosseguirem, né? Então, muito bem colocado isso do Marcelo, tá? O Vedanta não é contra nada, não é contra o açougueiro, não é contra o prazer, não é contra o cara que come carne, não é contra a pessoa que gosta de namorar, gosta de transar, gosta de viajar, não é nada disso. O Vedanta vai te chamando, primeiro, para uma visão de mundo, onde ele ajusta você. Ele diz, olha, isso que você está suspeitando é isso mesmo. Você não está enganado. Você está agarrado a uma armadilha, é isso mesmo. E você está tentando fugir dela. E é normal. Todo ser humano, quando se vê apanhado nessa armadilha, que é a impressão da limitação, né,
que é recalcitrada pela sociedade, pelo ego coletivo, todo ser humano, quando entra em contato com essa sensação, ele quer a liberação. Afinal de contas, você abre a mitologia nórdica, a mitologia hindu, a grega, é tudo sobre isso, a indígena, é tudo sobre isso. Todos, tá? O ser é o mesmo, né? A natureza dele, naturalmente, é a mesma. E ele vai aparecendo nessas culturas, né? Vai refletindo dessas formas, e sempre tem uma base em comum. Então, o Vedanta não é contra nada. O Vedanta apenas ele te apresenta uma visão que é bem adequada a quem quer romper esse entendimento, essa vida de limitação, né? É assim que ele trabalha. Ele trabalha de modo formidável, mas é preciso tempo, uma paciência, muita paciência com você mesmo. Você quer ser compassivo? Aprenda a ser compassivo com você mesmo. Quer saber como é que você vai servir bem ao mundo? Primeiro, cuide bem de você mesmo. Quando você cuida bem de você mesmo, você naturalmente cuida bem do mundo. Você cuida bem das pessoas que estão à sua volta, você cuida bem da sua casa, você se torna mais responsável, por pura compreensão, sem ninguém obrigar você a fazer nada disso. É muito bonito, é muito elegante. Não é à toa que a matriz milenar aí de tantos meios de conhecimento, né? A gente está diante de um download simplesmente formidável, né? Eu incentivo demais as pessoas a irem entrando nisso, sabe? Sem pressa, com calma, olhando você mesmo com calma. Né? Não fica esperando nada, não. Vai entrando, vai vendo que é assim mesmo. É muito bacana. Alguém quer colocar mais alguma coisa? Eu posso fazer uma colocação, Alex? Claro, Eduardo. O que o Marcelo falou ali sobre tapas, né? E você comentou também, me lembrou o Bhagavad Gita, no capítulo 4, verso 10, que Krishna fala ali que livre da paixão, do medo e da ira, purificado por tapa guiana, por tapas guiana, quer dizer, por essa austeridade do conhecimento, esse caráter de investigação, de purificação da mente por guiana, né? E isso me faz pensar uma questão que você falou bem no início, que é uma questão que para mim é um pouco delicada, mas já que você disse que é para colocar as dúvidas, dependendo do que você falou até agora, foi bem no início, quando você disse que Vedanta, e eu tenho ouvido falar muito isso, que Vedanta não é filosofia. Para mim, eu vejo filosofia num aspecto mais amplo, como Sócrates fazia, como modo de vida, não um professor de faculdade, entendeu? Filosofia não é um professor de faculdade, filosofia é muito antes das nossas universidades, né? Então, é muito falado que o Vedanta não é uma filosofia. Eu vejo muito esse caráter de investigação, de vichara, esse caráter do manana, sravana, manana, como uma etapa filosófica do Vedanta. Não que o Vedanta vai se resumir na filosofia, vai se acabar na filosofia, mas que a filosofia é uma etapa, eu diria, não suficiente, mas necessária no Vedanta. Então, eu colocaria o Vedanta como também filosófico, né? Mas eu gostaria que talvez você comentasse como você vê isso, porque até você falou no início, né? O nosso modo ocidental é um tanto diferente do oriental. Me deu a entender, você não foi muito claro ali, mas me deu a entender que o oriental ele assimila mais e o ocidental é mais, como eu estou pensando em colocar, mais filosófico, mais questionador. O que eu acho que talvez seja uma vantagem nossa, né? Para o nosso modo de vida, né? Então a gente tem esse caráter assim que você coloca, o Vedanta é uma ferramenta, o Vedanta vai fazer isso por você. Eu acho que nós temos que fazer a nossa reflexão, a nossa manana, as nossas resoluções filosóficas, e o Vedanta Eduardo, não vai fazer isso por mim, né? Eduardo, só te cortando um pouco, o Vedanta não vai fazer nada por você. Nada. Nada, vírgula, nada, 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 nada. Quem vai fazer por você é você mesmo. Você vai usar um meio de conhecimento. Aqui a gente está usando o Vedanta. Você pode usar muitos outros. Você pode usar o meio tolteca de conhecimento, você pode usar o curso em milagres, você pode usar o cristianismo esotérico, você pode usar as várias correntes do budismo, você pode usar a filosofia, como usavam os estoicos, né, como usavam os pré-socráticos, como você falou, como usou Giordano Bruno, como usou Spinoza, e daí por fora. Né? Por que é que eu evito falar sobre essas coisas, Eduardo? Porque, na verdade, quando a gente entra nesse ponto que você está entrando, a gente está começando a criar várias camadas de projeção mental, né?
Ah, eu entendo a filosofia assim, eu já entendo assim. Eu creio, a meu ver, que essas colocações que você muito bem deixou à mostra aqui nesse momento, elas têm uma adequação maior quando a gente lida com o Vedanta no seu aspecto mais filosófico, né? Que tem um aspecto filosófico muito forte no Vedanta. É só você apanhar, por exemplo, o Panchadasi no original, são dezenas e dezenas de versos onde você tem embates filosóficos com outros pensadores de outras linhas, né? São extensamente discriminados ali por Vidyaranya, em detalhes, e é uma leitura assim que eu diria um pouco pesada, viu? Ela trabalha muito nas esferas mentais, é bacana. Eu, particularmente, gosto muito, Eduardo, mas eu não acho que esse tipo de abordagem ele esteja ligado ao uso aqui dessa Sampradaya, especificamente nesse sentido que a gente está usando. Tá? Aqui, o que a gente está interessado mesmo, Eduardo, é em aprender essa visão toda, esse sistema operacional e botar em prática. Né? Do mesmo modo que um computador não vai fazer nada por você, né, a não ser que você aprenda a mexer nele, o Vedanta não vai fazer nada por você, a não ser que você aprenda a mexer com ele. Né? Qual é o convite dessa Sampradaya? É que você pegue tudo, eu vou repetir aqui, você pegue tudo o que você trouxe até agora, deixe provisoriamente de lado tudo, 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 tudo. Você não precisa brigar com nada. Agora, para isso aqui funcionar, você vai deixar provisoriamente de lado e você vai entrar fundo nesse método. É que nem um cara que aprendeu biologia médica, tá? Ele é um biomédico. Aí ele se desinteressou de biomédica e ele disse, puxa, quero aprender uma outra biologia, quero aprender uma taxonomia agora, né? Todo aquele conhecimento dele de biologia médica, o grosso dele, ele vai deixar de lado. Ele vai agora virar um taxônomo, um cara ligado à taxonomia, catalogar espécies, buscar espécies, vai ter que saber fazer campo, coisas muito diferentes do que ele fazia como um biólogo médico, né? Aqui é a mesma coisa. As pessoas têm bagagens. Como é que isso aqui funciona? Isso é sugestão, tá? O James ele insiste muito nisso e eu assino embaixo, tá? Pega tudo que você trouxe. Mesmo se você seja um cara que leia muito Vedanta, saiba muito de cultura indiana, deixa isso de lado um pouco e vamos entrar nesse sistema, né? O que essa Sampradaya está propondo aqui é uma troca provisória de um sistema operacional pelo outro. Depois de um tempo, você vai ver qual é o sistema que está funcionando melhor para você, assumindo, né, pressupondo que realmente você queira a liberação. A pessoa também tem que perguntar bastante se ela está querendo a liberação ou não. Ela tem que ser sincera com ela. Você não vai ser sincero com ninguém mais, a não ser de ser sincero com você mesmo. Tá? Esse é o apelo que a gente faz aqui. Porque, veja bem, em relação ao que a gente está falando, se a gente for analisar o funcionamento do seu corpo sutil agora, você emitiu várias projeções aí. Foram em cadeia, foram inúmeras. Né? São projeções mentais, né? Estão trabalhando com objetos muito sutis, né? Algumas pessoas não gostam desse tipo de projeção. Eu adoro, já tive muito prazer mental na vida. Eu gosto muito de trabalhar com objetos extremamente sutis, mentais, categorias, epistemologia, cortes, né, análise matemática pura. Sempre achei bacana isso. Mas, na verdade, quando você está diante de um ensinamento desse e você joga esse outro tipo de projeção, o que você está tentando fazer, e isso a gente nota com muita frequência, e é algo comum, você está tentando fazer uma espécie de ajuste entre o que você está lendo e o que está sendo apresentado para você. Dentro do que a gente entende por escutar nessa tradição, o que está ocorrendo é uma emissão de uma interferência. Tá? É uma emissão. Enquanto você está ouvindo uma coisa, você está tentando fazer um match, uma outra que você traz com a sua bagagem. É claro que você pode fazer isso ad infinitum.
Isso, na verdade, é um assunto seu, exclusivamente com o funcionamento seu. É como você está funcionando. Como é que você vai usar isso também é um assunto seu. Agora, o que esse método preconiza é realmente isso. Não importa qual a sua bagagem, tá? O que é solicitado para que você, pelo menos, diga se isso funciona com você ou não, é que você realmente escute. Quando a gente escuta alguma coisa, a gente, de preferência, a gente vai aprendendo, Eduardo, a não emitir nossas projeções. Isso ocorre ao longo do tempo, sabe? Você não emite mais projeção e você aprende a botar em escaninhos diferentes, né? É claro que você está falando coisas aqui que quem se interessa por esse tipo de objeto sutil já observou há muito tempo, já teve contato, né? Filosofia para Sócrates era uma coisa, né? Não era como é hoje em dia, né? Que virou mais ou menos uma estrutura apenas de academia, né? Sócrates era um cara que não podia ficar horas em pé parado, até ele chegar a algum ponto de discernimento, né? Então, quando a gente fala assim de filosofia, a gente fala no contexto como as pessoas estão entendendo, né? Que hoje em dia é mais uma coisa meio acadêmica, muito mental. Então, só para me entender bem. O que eu quero evitar, Eduardo, é a série de projeções aqui que vão impedir a assimilação adequada. Shravanam, na verdade, é você estar completamente desimpedido para ouvir, sem emitir projeção nenhuma. Tá? Então a Sampradaya é mais Sravana e menos Manana. A Sampradaya aí é mais Sravana e Manana. Não, tem todos, olha só. Não, tem todos. Mas não faz muito, não faz muito. Fica Sravana bastante. Só um momento, Eduardo. Eu vendo que tem alguns enganos. Tem os enganos que tem que ser resolvidos aqui rápido. Olha, preste atenção. Não é menos Sravana, menos Manana, mais Sravana, não é nada disso. Sravana e Manana em cima do Sravana. É isso. Pois é. Fazer o que eu estou fazendo. É assim que ocorre. Então, esse Manana, ele é uma reflexão em cima do que você ouviu. Tá? É para você se aprofundar no que está sendo ouvido. Para a gente evitar essas camadas, né? Porque vamos convir também, né? A gente tem que ver se esse tipo de abordagem, né? Você vê, né? O tempo todo que a gente já está nisso. Se realmente ele encontra respaldo no interesse, né? Não é como é o método para ser usado, tá, Eduardo? Então, eu li uma coisa de Swami Paramarthananda, ele dizendo que, né, nos ensinos dele e da tradição, eles incentivam bastante, mas bastante as pessoas desenvolverem esse ouvir, viu? Antes de colocar alguma questão, de tentar contrapor alguma coisa, não importa. O que é interessante é a gente se tornar um excelente ouvinte e trabalhar em cima do que nós ouvimos, esquecendo-nos da bagagem que nós estamos trazendo naquele momento, tá? Para evitar as sobreposições, tá? Essas sobreposições, eu já vi ocorrer muitas confusões com elas, né? Eu vou ser sincero com você, Eduardo, eu só estou no Vedanta porque ele é prático. Se ele não fosse prático, eu já teria saído dele de cara, rápido, há muito tempo. Eu só estou porque ele é filosófico. Mas ele tem que ser prático. Se fosse prático. só prático, eu ficava só no meu trabalho, ganhando dinheiro. Eu estou porque ele é filosófico. Desculpa, mas não é a visão que eu tenho. Esse negócio ele vai alterar a sua vida, mas é que você está trazendo uma outra concepção de filosofia que é uma projeção peculiar sua. Entendeu? Tanto que você tem que ficar explicando como é que você entende filosofia. Eu já conversei com outras pessoas, né, que outras pessoas já trouxeram esse naipe de questão que você está trazendo. Ela não é nova, né? Nós, seres humanos, estamos sempre repetindo nossos condicionamentos. E algumas pessoas ouvem, e o resultado é muito bacana, e elas não precisam deixar suas crenças, né? O modo como elas entendem, o que é filosofia para mim? Então, a gente tem que olhar isso de uma outra forma. O apelo que eu faço é isso. Vamos ficar aqui nesse ensinamento, sabe, Eduardo? Depois, assim, olha que coisa interessante.
você poderia propor para o professor Arlindo abrir uma turma que trabalhe mais assim, né? Com um outro tipo de esses detalhes que você está colocando, né? O que é filosofia para mim, o que não é. Vamos ver se nos debates vedantinos, né, que já foram muito mais comuns, hoje em dia eles não são muito comuns, mas já foram muito mais comuns, como é que os pensadores tratavam isso, né? Eu traduzi o Panchadasi, eu vi ali debates do Vidyaranya que eram brilhantes, e as mentes que se contrapõem a ele eram brilhantes também, né? É muito bacana, né? E para essas pessoas, é claro que a filosofia não era uma coisa de academia, né? Eram caras que estavam naquele contexto cultural indiano, procurando enxergar o que significava aqueles Upanishads, afinal de contas, né? Ou seja, é um efeito na vida da pessoa. Para eles, isso era filosofia, né? Eu acho bacana isso, Eduardo. Eu acho sensacional. Eu gosto. Se você puxar um grupo desse, você vai me ter lá frequentando para saber, porque eu gosto. Mas, nesse caso aqui, eu acho que a gente tem que ficar focado aqui no modo como o ensinamento é exposto, né? E a gente tem que se abstrair um pouco das projeções que a gente está usando, né? Tem que ir com calma, vendo lentamente como é que o ensinamento é exposto, refletir com muito cuidado sobre ele. Tá, esse é o apelo que eu faço. É um apelo mesmo. Alex, aqui é o Ronaldo, tudo bom? Ronaldo, tudo bom? Você lembra? Eu também era chato assim, cara. Eu também queria impor o meu ensinamento e hoje eu ouço, entendeu? E eu vi que não era bem assim, que eu tinha muita teoria, muita filosofia na cabeça e não sabia nada, tá? Então, desculpe, eu sou franco. Eu acho que essas interferências, às vezes, filosóficas são muito chatas. Eu, às vezes, tenho vontade até de desligar, tá? Então, eu já passei por isso, você sabe, você já me puxou a orelha muitas vezes para me colocar no meu lugar. Na hora eu ficava brabo, mas hoje eu aprendi que você estava certo. Se o colega já passou por isso, tudo bem, mas eu não passo por isso, porque as minhas colocações podem ser chatas, mas nunca quero impor nada para ninguém. Gente, olha só, eu agradeço a intervenção de todos, mas eu aqui, na posição que eu estou, eu declaro encerrada essa sessão, eu bato o martelo, é o que o Dharma está pedindo. Está encerrado, e as pessoas que tiverem dúvidas podem constituir um grupo, podem estar certos de que eu vou estar lá, porque eu adoro brincar com objeto sutil, viu, gente? Eu adoro, amo, mas eu sei que é uma brincadeira com objeto sutil, beleza? Então, eu declaro encerrada essa sessão, tá bom? Enquanto ainda é tempo. Vamos lá, Marcelo. E muito obrigado a presença de todos vocês e espero vocês na próxima quinta-feira. Um enorme abraço a todos. Boa noite. Para mim não é uma brincadeira. Para mim não é uma brincadeira. É muito sério. Vamos lá, então. Depois a gente conversa. Agora não. Agora eu declarei encerrada essa reunião. Pronto, bati o martelo. Purnamidam. Purnamudachyate, Purnasya, Purnamadaya, Purnameva Vasishyate, Om Shanti Shanti Shanti. Muito obrigado a essa Sampradaya, gratidão a Ishvara, gratidão aos nossos professores, a toda a linhagem dos nossos professores, gratidão a James Schwartz, Dayananda, Arlindo Moraes, Tim Mayananda e tantos outros. E para Marta Nanda. Obrigado, Alex. Para Marta Nanda. Foi ótimo. Para Marta Nanda, óbvio, né? Obrigada. Não precisa nem comentar, né? Então, muito obrigado a todos vocês. A gente se encontra na próxima quinta.